Reviravolta no caso do homem condenado por liderar uma quadrilha de roubo a bancos. A história de Gerardo Rodrigues foi contada aqui mesmo, no Domingo Espetacular. Durante anos, a família reuniu documentos e digitais para provar que ele estava longe da cena do crime. E essa semana, o eletricista foi solto e reencontrou a mulher e os filhos. Mas por que aqui no Brasil tantas pessoas inocentes são colocadas atrás das grades? As imagens mostram um almoço em família. Uma cena banal, se não fosse por um detalhe. O homem que está na ponta da mesa experimenta a primeira refeição decente depois de um longo tempo na prisão. 3 anos, 2 meses e 11 dias. A história do seu Gerardo foi contada aqui no Domingo Espetacular 2 semanas atrás. Acusado por um crime que não cometeu, o aposentado foi julgado, condenado e trancafiado em uma das prisões mais violentas e temidas do Brasil, a penitenciária de Pedrinhas, no Maranhão. Eu tô chorando. É pela injustiça que fizeram comigo. Pela injustiça. Que você é humilhado, você é tratado como ladrão, uma cabra velha, ladrão sem vergonha. Seu Gerardo foi preso em setembro de 2021, acusado de ser o chefe de uma quadrilha que assaltava bancos no Nordeste. O aposentado foi confundido pela polícia com um assaltante conhecido como Paulista, considerado perigoso e entre os criminosos mais procurados pela Justiça do Ceará. E eu não vi só para te prender, não. Eu tenho ordem para te matar. Seu velho ladrão, sem vergonha, seu safado ladrão. Falou desse jeito para mim, o delegado, né? Aí eu falei, você tá falando com a pessoa errada, cara. Você tá falando com a pessoa errada. Várias testemunhas comprovaram que ele estava em Fortaleza a 800 quilômetros de distância de Codó quando o assalto aconteceu. Primeiro dia, que foi dia 16, eu tinha votado. Aí no segundo dia, que foi o dia 17, eu fui na agência e saquei dinheiro. O banco onde ele sacou o dinheiro confirmou que o saque foi feito através da biometria, que é quando o cliente tem que usar a digital para confirmar a identidade. Mas nada adiantou. Puxa meu CPF, tá lá minha declaração de renda. Ladrão não faz declaração de renda, não. Aonde que existe isso? Ladrão fazer declaração de renda todo ano? O aposentado, então, foi condenado a 15 anos de prisão. E eu dentro do presídio já era. E eu naquela esperança, como eu era inocente, naquela esperança que quem não deve não teme, eu achando que no outro dia o advogado ia me tirar. E o advogado não apareceu. A situação só mudou no começo deste ano, quando a família conseguiu o apoio de 2 advogadas que revisaram todo o processo e perceberam erros graves na investigação. Sempre foi algo que me chamou muita atenção, a quantidade de erros e de provas que comprovavam que o seu Gerardo não estava no local dos fatos e que eram ignorados. Para o julgamento de apelação, as advogadas apresentaram todas as provas que conseguiram juntar. E desta vez, os desembargadores reconheceram a inocência do seu Gerardo. Ele foi absolvido por unanimidade e libertado no começo desta semana. Manhã da última quarta-feira. Estas imagens mostram Gerardo saindo da penitenciária de Pedrinhas, no Maranhão. Ele abraça as advogadas e fala com emoção em seus primeiros momentos de liberdade. Sofri muita falta da minha família, porque eu sou uma pessoa família. Minha vida é trabalhar a vida toda para cuidar da minha família. Eu não fui envolvido com nada errado, graças a Deus. Eu acho que isso também é que mais me dava força para mim sobreviver. Este vídeo mostra Gerardo já na pista do aeroporto, minutos antes de embarcar no avião que o traria para São Paulo. No aeroporto de Guarulhos, a expectativa da família era imensa. Pela primeira vez veriam seu Gerardo fora da cadeia, depois de 3 longos anos. E como é que tá? O coração tá mil, né? 3 anos sem ver. E a senhora, dona Maria? Nem fala, aqui, ó. Não, bom coração. Até que finalmente Gerardo apareceu no portão de desembarque. Ah, a Camila aí, ó. Ai, a Camila. Tá vindo? E ele, oh, meu Deus, como tá magrinho.
Agora, realmente eu estou feliz. Graças a Deus, chorei muito hoje já. Um milagre de Deus. Eu nem estou acreditando. É um milagre. E agora você está aí com a dona Marina, eu não sei o Miguel, eu não sei se eu estou sonhando ou se eu estou na vida real. Agora em casa, cercado pela família e ao lado do neto, Gerardo tenta recomeçar a vida que foi interrompida pela justiça. O almoço com tempero nordestino foi preparado especialmente para ele. Tanto tempo sem comer a comidinha caseira, aí graças a Deus, Deus me abençoou. Eu estava com 3 anos, 2 meses e 11 dias sem comer um pedaço de carne. Comendo frango, salsicha. Mas o almoço e a alegria da liberdade não disfarçam as sequelas da prisão. Foi lá que ele contraiu diabetes, hipertensão e perdeu 26 quilos. As memórias do cárcere também o perseguem. Os filhos já perceberam pequenas mudanças no comportamento dele. Quando ele chegou, ele estava um pouquinho mais acuado para falar as coisas, né, pai? Tava mais... O tom de voz dele também estava mais baixo. Bem baixinho. Acho que por conta da situação, né? Porque ele estava num ambiente onde ele não podia se expressar de forma normal. Seu Gerardo também confessa novos receios, como sair de casa, por exemplo. Você não saiu ainda, seu Gerardo? Para dar uma volta por aí? Não. Pretende fazer isso logo ou não? Eu preciso, mas eu estou assim, mais fechado por enquanto, porque é aquilo que eu lhe falei, eu estou mais assim, com medo. Medos adquiridos pelo trauma da prisão, que não se apagam com a absolvição e que justificam, segundo a defesa dele, um pedido de indenização. Não adianta 3 anos depois você virar e falar que você errou, né? A gente precisa evitar que esses erros aconteçam. E a gente só evitaria isso com o Estado assumindo o seu erro e reparando minimamente esse cidadão e coibindo que outros erros aconteçam. A absolvição não significa que a justiça reconheceu o próprio erro. Gerardo foi absolvido por falta de provas, o que pode, segundo este advogado, dificultar um eventual pedido de indenização. O reconhecimento de absolvição por insuficiência de provas, ele pode prejudicar, sim, o pleito por indenização do Estado por conta de uma prisão ilegal, né? Mas, com certeza, a defesa do senhor conseguirá demonstrar e pleitear isso diante do judiciário e evidenciar todos os equívocos que ocorreram e que levaram à prisão ilegal e indevida dele, injusta também. O caso do seu Gerardo levanta uma discussão. Afinal, por que no Brasil tantas pessoas inocentes são colocadas atrás das grades? Há todo um maquinário do sistema penal que pode prejudicá-la e levá-la a uma condenação que muitas vezes é indevida. Pode ser um reconhecimento feito de forma equivocada, sem seguir os procedimentos do CNJ, pode ser uma má valoração das provas, pode ser, às vezes, um excesso de trabalho que assola o Poder Judiciário com o Ministério Público, que não consiga observar detalhadamente essa questão que está sendo julgada. Então, são inúmeros fatores, dentre os quais, às vezes, uma defesa qualificada que também podem contribuir para que esse sujeito seja condenado de forma indevida. A prisão injusta do seu Gerardo ainda cobra um alto preço e fez surgir para ele dúvidas que antes não existiam. Mas o senhor confia na justiça ainda? Eu gostaria de não responder.